Bom, chegou um momento muito legal do nosso programa, que é o nosso quadro parlatório. Quando você escuta essa trilha, você sabe que resenha boa vem aí. Isso aí. A gente vai lá, manda ver. Eu queria só falar, hoje eu vou falar antes porque eu queria dar a incumbência de abrir e chamar esse convidado pra você. Eu sei que você tem uma relação muito pessoal, muito de carinho com essa pessoa. Muito mesmo. E se preparou pra chamar aí, então eu queria que você fizesse isso em nome da nossa audiência. Legal, então tá, eu vou ter essa honra de chamar esse grande amigo aqui pro palco do nosso liquidificador, pro centro do picadeiro. Descalço pelo mundo, ele espalhou a sua voz e poesia nos 4 cantos do país, mas foi aqui em Chapecó que o seu coração e a sua música fez morada. Observando o desenho da vida, disse ele um dia: Deus não fez tudo isso à toa. Por isso que a sua música, o que não falta é vida, é realidade, buzinas e aviões. Logo ele que sempre diz que traz a chuva. Hoje num galope nesse dia luminoso, brilhante, ensolarado. 25 anos de sentimento na ponta dos dedos e o programa Liquidificador hoje tem a alegria imensa de receber meu grande amigo, o cantor e compositor chapecoense, Márcio Pazin. Moleque! Aê! Cara, o que você falou agora nessa introdução aí do programa foi incrível, porque em poucas palavras traduziu muito bem os discos, né? A história dos discos. Não podia ser melhor. Então, fico feliz de estar aqui com vocês. O Oeste Capital, né? Sempre tocou minhas músicas, sempre apoiou meu trabalho desde o primeiro disco, né? Foi sempre muito legal isso. Eu não lembro do pessoal que eu cheguei a fazer as entrevistas, não lembro todo mundo, então nem vou ficar citando, mas eu lembro disso muito claramente e sempre isso foi importante pra mim. E o Pazin, ele, além de ser da casa aqui, da Oeste Capital, ele é da nossa casa, né, Ronei? É um cara que que frequenta a nossa casa, que a gente já fez noitadas de violão e vinho nos invernos da vida. E é um prazer ter você aqui, Márcio, poder falar sobre a tua história. Tu sabe que, além de amigos, a gente é grande fã da tua obra e vai ser um papo muito legal. E eu queria já começar aqui, porque você sabe, né, que não ia ser moleza, a gente não ia deixar aí tudo, não vai ser mamão com açúcar, não. Não vai. É bom. A gente quer polêmica, a gente quer papo. Então vamos lá, eu quero começar falando com você aqui, Márcio, pra introduzir o assunto. Eu queria saber de você, assim, cara, quando que você decidiu ser músico, ou se esse momento existiu, e se você acha que existe esse momento quando a pessoa diz assim, vou seguir carreira na música, né? Queria saber quando que teve esse estalo na tua vida. Olha, bem legal isso, porque eu mesmo fico pensando pra detectar esse momento exato, né? E aí eu lembro bem que eu já lembro desde criança, desde moleque, assim, que eu começava... quando eu encontrava um violão no caminho, eu tinha uma coisa assim de tocar esse instrumento assim muito clara, assim. Quem te ensinou a tocar violão, Márcio Pazin? Então, teve um professor? Na verdade, um amigo. É porque assim, quando o meu início assim dessa parte musical foi quando eu ainda era atleta. Eu fui corredor, né? Então foi aí que começou. O teu irmão também correu, né? Meu irmão mais velho foi terceiro na São Silvestre, foi recordista da prova dos 10 mil metros na pista até hoje. Ele corre ainda? Ele não corre mais porque já passou a época, né, da corrida, na parte de idade mesmo. Chega um ponto que não tem como seguir. Mas aí eu treinava muito, né? Então eu treinava muito, corria todo dia, chegava a dar 20 quilômetros todo dia, tinha que treinar 10 de manhã, 10 de tarde. E aí quando eu comecei essa aproximação com a música, eu já tinha muita pressa de terminar esses treinos e voltar para casa para ouvir música para começar a compor mesmo sem tocar violão. Então eu comecei a compor sem tocar violão, mas aí eu via um amigo lá no interior de São Paulo, em Rio Claro, um amigo, o Jefferson, lembro até hoje o nome dele, porque eu olhava ele tocando, todo mundo tocando, e eu não tocava o violão. Eu disse, não é possível, cara. Se eu aprender a tocar esse violão aí, eu vou fazer o dobro de música que eu já fazia. Então você por episteme, assim, o começo de tudo foi poesia. Você é poeta antes de ser músico. Na verdade, comecei a escrever bastante antes de aprender a tocar e aprender a fazer melodia.
Então meus cadernos de escola era assim, tinha acho que mais coisas escritas do que de poesia, das coisas minhas, do que a matéria. Tipo assim, eu vinha de trás para frente, de frente para trás, do início com as matérias e de trás para frente com as poesias. Então encontrava no meio do caderno a mesma quantidade de matéria e poesia. E isso era importante para mim, sabe? Eu lia muito também, meus irmãos me indicavam livros e eu ouvia tudo que tinha de música possível para ouvir, eu ouvia. Né? Secos Molhados, Mutantes, Rita Lee, Pink Floyd, tudo que vocês já conhecem. Daí que tá. Aí eu disse, Jefferson, me ensina a tocar violão, que é o que eu preciso, né? Daí eu lembro que no primeiro dia que ele começou a me ensinar, no outro dia eu já estava começando é pena que você pense que eu sou seu escravo. Primeira coisa que eu toquei. Cara, eu também. Dizendo que eu... Aí, cara... É o Raul, né, galera? Eu também. É o Raul. Não podia ser o pai dos rock, né? Aí foi, né, cara? Aí embalou, assim, numa semana eu já tava... Só pra não perder, você acha que se você não tivesse sido músico, você falou aí que corria também, né? Você acha que teria sido atleta, profissionalmente falando? Olha, eu tinha um potencial grande para isso na época. Na minha categoria juvenil, eu tava assim, entre os melhores do país. Né? Fui pro exterior, correr, tudo. Na França, Itália. Você correu na França? Corri num campeonato mundial de cross country, chamava esse. Era corrida em terrenos acidentados, assim, tipo. No barro? No barro, lama. Que doideira! E eu gostava. Isso era, para mim, era. Por isso que eu cheguei para lá, porque eu sabia que era esse o campeonato mundial. Eu fui treinar numas serras em Minas Gerais, treinava na lama, no meio do mato, fazia. Isso aí para mim era estimulante. Tinha um pouco de poesia nisso, né? Tinha. Daí eu me empolguei muito com essa parte da corrida e fui correr. Eu lembro que na Itália eu corri uma prova que chamava Cinque Molini. Cinque Molines, Molini, acho que era no plural, mas acho que não sei como é que funciona isso, se tem o S. E tava um dia de chuva, assim, com lama, e passava pelo meio dos 5 moinhos importantes, né? E aí foi impressionante essa corrida. E depois dessas corridas fora, que eu comecei a ir mais pro lado da música mesmo. E era 20 anos, buscou 21. influência, assim, referência? Quando você foi, por exemplo, pra França, você chegou a conhecer músicos de lá e tal? Ou na época tava tão compenetrado no esporte que não chegou a ser influenciado? Não cheguei. Eu só lembro que no hotel lá, o pessoal arranjou um violão pra mim lá e começaram a pedir música. Eu lembro que pediram Garota de Ipanema, eu não sabia. Eu disse, mas eu tenho umas minhas. Aí é quase igual. Foi legal. E aí começaram as composições, né? Que legal, cara. Legal. E esse primeiro disco aí, Márcio? Primeiro disco teve ajuda dos parceiros aqui de Chapecó? Como é que foi, cara? Quem que te ajudou? Quem que te colocou no primeiro disco? Porque o primeiro disco da gente é muito importante, né, cara? É o disco que parece que você, depois que faz assim, tu olha e fala, não, mas agora eu sou mesmo, né? Agora eu sou, porque agora eu tenho um disco, né? Agora tá aqui o meu CD. Tá, você é músico, e aí, cadê teu CD? Tá aqui meu CD, né? Na época era CD, né? Ou fita, nem sei. Foi logo que saiu o CD que logo eu fiz. Que saiu o CD, meu né? primeiro CD também. Foi esse primeiro disco, tem uma história muito legal. É o Descalço de 1997, esse né? Mesmo. 1997, como é que era Chapecó em 1997? Você lembra, hein, cara? Eu nem lembro muito bem. Eu lembro que eu pensei nesse disco, aí tem um amigo meu, o Chico Carvalho, né? Que ele conhecia um estúdio em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E ele era ligado à música também, tudo, meu amigo, assim, conheci ele e mostrei as músicas pra ele. E ele gostou muito e, você podia pensar em gravar um disco, ele me falou. Quando ele jogou essa semente aí do disco, cara, eu pensei... Comecei a fazer as listas, eu sou o cara das listas, né? Aí comecei a fazer a lista, podia fazer um disco, essa música, eu fazia uma lista de tipo 20 músicas e eu vou ter que escolher umas 12, 13, era sempre 12, né? Sim.
Eu vi lá que os discos têm 12, 13, 14 músicas normalmente, né? Bom, já que deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho pra falar um pouco da minha vida e não desvirtuando a nossa entrevista. Mas há 13 anos atrás, a primeira pessoa que ligou o microfone pra eu falar numa rádio foi o Chico Carvalho também. Olha aí. E foi num domingo também, cara. Olha aí. Então, deixa eu aqui deixar um abraço muito grande pro Chico Carvalho, o nosso grande amigo que talvez tenha sido um dos influenciadores do Pazinho na música e meu no rádio. Então, que legal. Abraço pro Chicão aí, Chico, cara. Chico Show de bola. Pode seguir aí, dado o recado. E aí juntei, o Chico inclusive me ajudou com isso, né? Pô, vamos pensar nesse disco, custa tanto lá, ele viu o preço de tudo e eu comecei a pensar nos músicos, né? E eu só sei que deu muito certo, fui atrás do Juca, né? Juca Baque. O Juca topou na hora, e o Juca tava bem dentro do rock, né? Então era... Na época ele já tocava ele já tinha uma encruzilhada com o Dinho? Não, ainda não. Eu lembro que o Dinho, que eu também fui atrás, tinha o Matéria-Prima, se não me engano. Matéria-Prima? Que era uma banda. O Juca eu já não lembro da banda que ele estava. Sei que o Juca falou do Dinho, né? Uhum. Aí fomos juntando, aí a bateria, o Passarinho, né? Claro, né? Sempre mestre Passarinho. Estará aqui, inclusive, já fiz o convite formal pra ele. E foi crescendo, né? Daí a gente pensou nos metais e sopros, aí buscamos o pessoal de Santa Maria, começamos a ensaiar. Cara, show aqui em Chapecó, fez um show muito bom aqui, que a gente, no Sindicato dos Bancários na época. E aí, aquilo foi tomando uma proporção de sonho, né? Tipo, vamos lá e vamos fazer. E fomos, né, cara? Então era o Dinho, Juca e Passarinho. Anderson Gambato, Passarinho na bateria. Essa foi a primeira banda do Descalço. A base, né? A base, o Chico tocando percussão. E também tinha o Pascoal, que tocava a harmônica. Uma né? pergunta que eu tenho pra saudoso. fazer. O Pasquale? Pascoal. Que era dentista e tal. E ele tinha as gaitinhas e... Legal. Você sempre arranjou os teus discos, os arranjos das músicas, né? Porque todos eles têm essa... Pra quem não sabe, assim, quando você vai escrever, você não escreve todos os instrumentos de uma vez, né? Você vai compondo a música aos poucos aí. Sim. E os teus discos, eles sempre tiveram presença de metais, de harmônicas, Eles sempre foram bem arranjados nesse sentido. Você é o arranjador dos discos ou tem alguém por trás? No primeiro, a princípio assim, no primeiro, segundo, terceiro, ali os primeiros discos, eu meio que pensava a base, a ideia básica, assim, né? Daí ia passando a ideia para os outros e eu não escrevia o que cada um tinha que fazer, isso não. Eu só dava uma ideia, é mais ou menos isso, um violão toco assim e tal, e aí todo mundo ia colocando um pouquinho das suas ideias também, porque eu não tinha essa noção do que eu queria exatamente na música, ia acontecendo. E deu certo, assim, nos primeiros, segundo, terceiro disco, só que depois chegou um ponto, assim, que eu, vamos dizer assim, lá na frente, nos últimos 3, eu já não fiz muita coisa. Mais. Não, eu já passava a ideia da música e ia vendo o que eu gostava ou não. E é difícil, porque às vezes não me adaptava a uma ideia. Não gostei de muita coisa, então. Daí, tipo assim, não gostei a princípio. Mas depois, ouvindo, depois que passa essa fase inicial do disco, que a gente tem uma relação com o disco logo que ele está acontecendo e quando logo que termina, muito estranha, assim. Você meio que não fica de bem com o disco, sabe? Você fica meio... tem alguma coisa que não incomodou, só que daí passa um ano e pouco, assim, mais ou menos por aí. 2, você começa a ter perceber tudo que você não percebia. Tudo que é bom. Um carinho maior pelo disco. Você começa a gostar daquilo como se fosse o público, de fora. Aí fica bom. Tu esquece, eu acho também, né? Dá um tempo, dá uma esfriada, curar, né? Aí você começa a se arrepiar, tipo, nossa, que bonito isso, como é que eu não ouvia esse baixo, como é que eu não ouvia esse som, como é que eu não ouvia isso? Aí eu vou lá falar com o produtor que fez o disco e disse, cara, como ficou bonito isso. E ele falou, nossa, você demorou 2 anos pra me falar isso. Ô, Márcio, eu acho que só pra não perder, já que a gente tá falando do primeiro disco, faz uma palhinha aí talvez do Mar é Meu, que é do primeiro... O Mar é Meu. Do primeiro disco. Ou a primeira música do primeiro disco, que é a... Canto, Salto, Choro, né? Ou Descalço. Escolhe aí. O Descalço. Descalço tem uma coisa assim... eu lembro que eu compus, ela tinha só uma parte, né?
Descalço tinha só uma parte que era uma letra do Érico Teobaldo, um amigo meu, que eu musiquei. Olha que legal. Ela só tinha isso. Eu canto, eu salto, eu choro. Não tô de salto alto, não. Tô farto de fotos e fogos, fogos sem direção. Falo alto, fato feito, de pé no chão, descalço, calça na mão. Não danço calado, danço sempre do lado da ala do coração. É bom. Aí eu não tinha, só tinha isso, mas eu pensei, pô, como é que eu vou ficar com a música só com esse pedaço, né? Só com o refrão. Aí eu tava lendo um livro que era Doutrina de Buda. Aí tinha umas coisas, famoso, assim, né? Umas coisas muito boas, assim, de sabedoria. Aí eu pensei, pô, vou fazer uma outra parte. Daí eu fiz outra parte falando assim, desligar e ouvir a melodia que vem do nosso mar de alegria. Acreditar que vamos aprendendo a meditar, ao invés de sofrer tanto com coisas que vão se passar. Aí veio o refrão. Eu canto, eu salto, eu choro. Não tô de salto alto, não. Tô farto de fotos e fogos, fogos sem direção. Falo alto, fato feito, de pé no chão, descalço, calça na mão. Não danço calado, danço sempre do lado da ala do coração. Demais! Muito bom. Essa é a história. Assim, primeiro disco, 1997, meu velho. E aí o Marcinho já tava lá fazendo som, jogando bola e correndo. Márcio, eu queria colocar aqui uma outra coisa na pauta, que é o seguinte, cara. Você acha, por exemplo, assim, ó, uma música, depois que ela é composta, que ela é feita, que ela ganha vida, ela ganha uma vida própria, ela tem uma coisa, porque a gente, aqui no programa, a gente gosta muito, e o Ronei, a gente compartilha muito também, versões de canções, né? Versões, outros artistas cantando as tuas músicas, outras pessoas cantando músicas de outras pessoas. E aí eu queria saber se das tuas músicas tu tem esse desapego dela, sabe? De dizer assim, ela nasceu, agora ela é um filho que tá no mundo e não é mais meu, sabe? Existe isso pra você? Olha, é uma coincidência grande você estar falando disso, porque esses dias, últimos dias, eu tenho pensado muito nisso, porque é um dos meus sonhos, assim. Quando eu comecei a fazer música, faz parte dos meus sonhos outras pessoas cantarem minhas músicas, intérpretes. Tem alguns também, né? O Diego Moraes fez. Tem o Diego Moraes, tem outras pessoas que... Tem a Elis, que canta, Elis Bueno, tem... Grande Elis. Que mais? Lá em São Paulo tem também outras pessoas que gravaram, que agora me fugiu o nome dela. Ela foi até no... A No Estopa? A No Estopa tem uma parceria com ela, mas ela não gravou ainda. Puxa, fugiu. Depois eu vou lembrar o nome dela e eu vou falar. Mas, assim, a minha ideia, assim, no momento, essas semanas, eu estava pensando, selecionando as músicas para cantoras e cantores, intérpretes importantes da música, que eu queria ter um jeito de chegar até eles. Olha que legal, sabe? cara. Zélia Duncan tem uma música pra ela, assim, cara. Deixa aqui que a gente vai mandar entregar. Semana que vem, semana que vem o guitarrista dela estará nessa mesa. Então, é isso. Isso vamos dar esse spoiler. Agora o Jorge já soltou. Semana que vem. É que era pro final. Vai ter aqui o Miguel Bestard, que é guitarrista da Zélia Duncan. Não é possível. Zélia Duncan, então, Paulinho Mosca. Se tiver mais alguma pro Paulinho Mosca, já separa também. Mas já tem. E também do Evandro Mesquita. Mas a gente acha uma música por aí. Porque assim, eu comecei a selecionar, eu procurei nos meus arquivos e, cara, tem uma pra Zélia, tem uma que eu pensei pra Ana e Vitória, que é uma... Que legal. Que é uma das meninas, né? Uhum. E eu até queria tocar hoje, mostrar essa que eu pensei, e tem várias, assim, que eu tô guardando, assim, com o nome embaixo, pra não esquecer. Essa aqui, essa aqui. Claro que não são só... Não é importante só pessoas... artistas famosos, não é isso. Todo mundo que todos os cantores que tiver a fim de gravar é um orgulho sempre. Pô, então já que você entrou nesse quesito composição para as outras pessoas gravarem, né? Eu queria te perguntar, Pazinho, como é que é fazer música por encomenda? Porque eu sei que você faz música para filmes, né? Para trilha de filmes. Sim. E isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas acham que a música é uma entidade que baixa na cabeça do artista. E
pode ser que às vezes seja. Eu não tô descartando essa hipótese. Não sabe, né? Que 3% das probabilidades. 3% das probabilidades aí às vezes é uma entidade que baixa mesmo. Mas aí algumas canções são feitas por encomenda, né? E como é que é escrever uma música por encomenda, com um tema pré-programado, assim? Você acha que ela fica mais parecida com um jingle? Talvez ela tenha alguma coisa mais publicitária nela? Ou mesmo assim, mesmo sendo uma música por encomenda com um tema, ela também tem a sua parte espiritual? Mas vocês estão parecendo que vocês habitaram minha mente antes de eu vir pra cá, tipo assim, vamos pegar e captar. Porque eu tava pensando justo isso. Tava pensando de falar isso aqui. Mesmo vocês não comentaram comigo sobre algumas músicas que foram por encomenda. Toca aí pra gente, fica à vontade. E aí, assim, no meu caso, funciona muito bem. Porque eu fico muito motivado a fazer a música. Só pra lembrar, a gente teve aqui a Yuka e o Miro, né? Que você é parceiro deles. Eles já tiveram aqui no programa há 2 finais de semana atrás. E eles falaram de você, falaram que você foi compositor das trilhas dos filmes deles, né? Nossa, e ali foi assim. Eu lembro que eu tava em São Paulo, quando eles fizeram a do Goiôen, né? Isso. E aí eles me pediram a música. Conversamos uns 15 minutos com a Yuka. Mas a gente não tinha acertado tudo, eu não tinha visto nenhuma imagem do filme, nada. Ela só me contou isso, eu perguntei pra ela, só me conta a história, né? Daí ela me contou um pouquinho da história do filme e tal. Aí, cara, quando eu desliguei o telefone, na hora já veio a imagem na cabeça. Eu não fiz outra coisa, veio a música na cabeça. Que linda. Que eu não consigo tocar ela aqui porque faz tempo que eu não toco. Claro. Mas né? é a música tema, assim, do filme. Eu gosto muito daquela música. E foi instantâneo. Eu não vi imagem, não vi nada. E depois quando eles ouviram e foram colocar dentro do filme, batia demais, assim, com o que o documentário dizia e tudo, com as partes. Então, é muito assim, do instinto, né? Uma coisa instintiva, uma coisa da percepção. E essa coisa de pedir de uma música encomendada tem isso. Né? Porque semana passada a gente recebeu o André Tim aqui falando sobre criatividade, né? E de onde vem as ideias. Ele disse uma frase bem legal que é o seguinte: a criatividade ela existe e tal, mas ela tem que te pegar trabalhando quando ela vier pra você, sabe? Né? Ele falou isso e eu achei fantástico, porque se você não senta na cadeira e não exercita... E aí eu queria já... Tu quer tocar alguma coisa dessas músicas encomendadas? Eu vou mostrar o exemplo Isso aí, vai lá. Por exemplo, teve uma música que eu fiz pra Elis. Eu fiz umas 3 músicas meio que de encomenda pra Elis, que ela tava fazendo um disco e tal. Isso foi super motivante e tal. E teve uma delas que ela acabou não gravando. E que é a que eu gravei. Tipo, sobrou pra mim. Tipo, deixa pra mim que eu chuto e vamos marcar um gol. Então, daí, tipo, cheguei aqui por encomenda. Só que o que acontece? Quando ela falou do disco, como ela queria, o que ela gostaria, me veio uma coisa do estilo. Do estilo pra ela. Veio essa noção básica. Mulherão. Aquela coisa assim. Foi na solidão que eu aprendi, que eu entendi melhor quem sou. Foi quando alguém me esqueceu que eu lembrei de mim, que eu andei com os meus próprios pés. Foi quando eu desacreditei, que tive fé, só comecei depois de um fim. Então, pra mim foi incrível, né? Muito eu tive que agradecer ela, obrigado por ter não ter gravado. Pedido a música e não ter gravado, porque sobrou. Legal demais. Pazinho, você continua a escrever. Um dia você comentou comigo que você escrevia uma canção por dia, ou se não, uma canção a cada 2 dias, uma canção por semana, mas você tem uma rotina de composição, né? Você Sim. ainda faz isso? É 2 perguntas juntas. Não. É 2 perguntas juntas. Na verdade, assim, eu fazia isso mesmo. Mas não porque fosse uma coisa assim que tinha que ser, né? Era meio que uma disciplina e ao mesmo tempo inspiração. Vinha muita ideia e aí fui aproveitando. Gravei muita coisa nessa época no celular, fui guardando. Tá tudo guardado, que inclusive
comecei a buscar nos arquivos de celular, que eu passava sempre pro computador. Você grava sempre primeiro no celular? Celular, antes era o gravadorzinho, sim, né, lá da fita, quando veio o celular, tudo celular. Só que para não perder as músicas no celular, qualquer problema e papapá, eu sempre fui guardando. Tenho lá, desde 2016, por exemplo, eu tenho celular gravações. Encontro, nossa, músicas muito especiais, assim, que eu nem lembrava mais que existiam. E aí, nossa, é emocionante. Você, porra, essa música é muito boa e eu nem sabia mais que ela existia. Mas, assim, na verdade, eu parei, assim, com isso um pouco, mas não porque pensado, assim, vou parar. Parei porque eu comecei também a sentir que não dava para ficar criando essa relação meio que... Obrigação e também um certo... Você fica meio dependente daquilo, como se assim... se eu não toquei violão 2 dias, meu Deus, cara. Nossa, que ruim. Já tô tocando mal. Eu pensei, não vou ser escravo disso. Eu, na verdade, não gosto de nada que me aprisione assim. Maravilha. Né? Mesmo o exercício físico, eu faço muito exercício físico, mas eu não tenho mais aquilo que eu tinha, que se eu não fizesse todo dia alguma coisa, parecia que estava faltando. Nossa, tá faltando alguma... Não deixo acontecer isso porque é ruim. Aí na música também, comecei a ficar sem tocar violão, chegar a ficar uma semana sem tocar violão. Aí, uma semana sem tocar violão, era um absurdo. E uma coisa também que o Ronei me contou uma vez que eu achei muito bonito da tua história, que dessas composições, quando tu tava nessa fase de composições mais diárias e tal, mas eu acho que é uma coisa comum na tua rotina de escrita de música, é que uma das primeiras ouvintes das suas canções inéditas é a tua mãe. É verdade que tu toca pra ela e ela escuta você tocando. Cara, eu achei essa cena pra mim é maravilhosa, assim, porque, sabe, a mãe, obviamente, todo mundo aqui tem a mãe que apoia e tal, sim, mas ela ser a tua primeira ouvinte, pra mim, é uma alegoria maravilhosa. Que idade que tá a mamãe, Pazinho? A mãe tá com 84, se eu não me engano, porque ela esconde um pouquinho. 82, a hora 83, eu nem sei direito. E o pai, 86, vai fazer 87. O pai também. O pai sempre foi muito assim... Essa é boa, essa é boa, essa ele é opina, boa. Ele acerta bastante, assim. Tiveram músicas de festival mesmo, que ele disse, se você colocar essa música no festival, você vai se dar muito bem. Aí eu colocava a música e ganhei o FENAC com a música que ele falou. Que é? Quadro Invisível. Quadro Invisível, é uma das minhas favoritas também. Quadro Invisível, depois os Cadê o C Cedilha de Você. E o pai dá umas acertadas boas nesse sentido, né? Toca aí, cadê o cedilha de você, então? Tá. Eu já vou fazer o meu pedido já, tá, gente? Eu não vou ficar muito chato aqui pedindo só eu, mas vocês podem pedir música também, fica à vontade aí. Que tem uma história muito boa também. Muito boa. Eu acho que não vai dar tempo de contar todas as histórias aqui, porque é muita música, mas ela é legal. E essa eu ganhei o FENAC também em 2014. Explica pra galera o que é o FENAC, Pazinho. FENAC é um dos maiores festivais de música, de competição, né, de música do Brasil. Acontece em Minas Gerais. Ele tem várias etapas, então chega a ter 2.000 e tantas músicas, artistas do Brasil inteiro. É super disputado, tem prêmios em dinheiro, prêmios bons. E aí eu participei do primeiro com Quadro Invisível porque um amigo lá de São Paulo falou, pô, você devia entrar no festival, né? Vocês, né? Na época a Carol cantava comigo também. E eu falei, festival, nunca participei. Mas vamos ver, né? Daí a gente escreveu Quadro Invisível. Quadro feito sem bizarro. E aí passamos a primeira fase, passa na segunda, entre 100 e tantas músicas, ficamos entre as 24 finalistas. Aí eu disse, meu Deus, já vi entre as 24, tá legal, né, cara? Vamos... E aí classificava de 12, 24, só sobravam 12. Então tinha uma classificatória com 12 músicas, só 5 músicas, 5, 6 músicas que passavam à frente. Aí fomos para essa eliminatória, eu pensei, de 12, 6, aí, cara, tem muita gente já antiga nos festivais, difícil a gente... Aí conseguimos, fomos para a final, 10 músicas só na final, entre 2.000 e tantas músicas. Eu disse, pronto, então, beleza, a primeira experiência do festival tá ótima. Daí, cara, a gente tocou muito bem, foi muito bonito, assim, com a banda que a gente conseguiu montar. E eu lembro que na divulgação lá mesmo no local, quando divulgava a ordem
das vencedoras, eles vão colocando num telão assim... 9. 9. Aí toca um trecho da música. 8, 6, 5, 4. Pensei, e não vinha o teu? Não, eu pensei, já era, né? Não ficamos nem entre os 10, né? Já era. E 5, 4, 3, 2. Aí viu 2, vai uma outra. O cara disse, pô, acho que eu sei quem vai. Aí nós já tava apostando quem ia ganhar, né? Eu acho que não sei quem vai ganhar. E de repente, cara, a vencedora. Aí veio... Quadro feito sem vencer. Aí, cara... Desandou. Legal. Aí foi emocionante. Isso não é possível, cara. Legal, mas vai lá, toca esse cedilha de você aí, meu velho. Vai, essa cedilha. Como eu queria confiar, mas confiar tá perigoso. Quem nunca deu a mão a alguém que lhe roeu até o osso. Como eu queria confiar, mas confiar tá perigoso. Quem nunca deu o ombro a alguém que preferiu o seu pescoço. Parararará, parararará, parararará. Já confiei segredo que correu e quando vi, o assunto era eu. Comprei pacote de viagem com direito a coqueiro, paisagem quando vi. Fui eu que fiquei a ver navios. Comprei pela internet, cadê? Emprestei o meu Chevette, cadê? Dei amor a Margarete, cadê? Eu sei cedilha de você. Como eu queria confiar, mas confiar tá perigoso. Quem nunca deu a mão a alguém que lhe roeu até o osso. Como eu queria confiar, mas confiar tá perigoso. Quem nunca deu o ombro a alguém que preferia o seu pescoço. Já de pequeno minha mãe dizia, esmola alta, o santo desconfia. Não converse com estranhos, não passe embaixo da escada, não tome leite com manga. Cresci e cresceu essa mania. Se é caso de doutor, eu quero ver o diploma. Que o meu sintoma é desconfiar. Que o meu sintoma é desconfiar até de mim. Pam, param, pam, pam, param, pam, pam. Muito bem, o C cedilha de você. Cadê o C cedilha de você? Fala pra nós. Pazinho, presta atenção agora, dá volume no seu fone de ouvido aí, porque eu tenho uma pergunta vinda direto de Vitória do Espírito Santo. Nosso grande amigo Pedro Brito, meu parceiro de dupla, vai fazer uma pergunta pra você. Eu quero ver se você vai responder esta pergunta e tocar o som que o Pedrinho está pedindo aí. Se liga. Boa tarde, programa Liquidificador. Ronei, Joel, toda a equipe do programa. Salve. Em especial, Márcio Pazin, esse do qual eu sou fã incondicional da obra, né? E tenho a oportunidade de tê-lo como amigo. Eu quero fazer uma pergunta referente à música Altomar, do disco No Desenho da Vida. Sei que ao redor dela envolve toda uma história e eu queria ouvir mais sobre isso. Também falar um pouco sobre os pormenores dessa composição em específico. Fica aqui então minha colaboração, sucesso ao programa Liquidificador. Máximo respeito a nós, valeu. Máximo respeito, Pedrão. Saudade de você, Pedro. Meu querido. Saudade, meu irmão. Pedrão falando nas ondas da Oeste Capital, o que achou? Pazinho, e aí? Esse é o amigo Pedro, né? O Pedro nossa, ele é o cara que ouve as minhas músicas novas, minhas músicas gravadas no celular, eu mando pra ele. É sempre ele, na hora assim que tipo, preciso mandar pro Pedro ouvir essa música, ele dá aquele feedback. Pô, ele fala, ele é sincero, então ele se emociona e manda aquele áudio, eu tenho uma palavra que ele fala, impecável. Impecável, verdade. Quando ele fala impecável a música... Esse som, Altomar. Olha que legal, né? Ele tem do disco, só lembrar aí que é do disco No Desenho da Vida de 98, que é logo depois do Descalço, de 97, Sim. né? Pô, legal isso, né? Como é que ele... Essa curiosidade dele com uma música que tem realmente uma ideia que é muito atual ao mesmo tempo, porque assim, eu lembro que eu vi uma notícia na época sobre o lixo
no mar, né? Essa coisa do lixo em alto mar, que tinha muito lixo sendo jogado em alto mar, que era uma coisa muito grave, que no futuro ia ser... E hoje, mais do que nunca, isso está vindo forte à tona. E claro, daí eu com essa notícia, com isso, juntei com outras coisas, a minha ligação, essa coisa ecológica, né, desse disco tem bastante isso, cara, né? Eu queria interromper, porque hoje de manhã, eu não ia falar disso no programa, óbvio, mas eu fui dar uma volta de bicicleta de manhã e eu vi uma cena tristíssima na minha vida, que foi o seguinte, cara, passei lá no restaurante do Gaúcho Caio lá, e tinha o irmão dele, como é que é o irmão mais velho dele? O Mário, cara, varrendo o lixo que a galera deixou da noite lá. Me cortou o coração ver um senhor, 9 horas da manhã, tendo que recolher lixo de adulto, de marmanjo, que sai na rua pra beber e jogar garrafa na frente dos estabelecimentos comerciais. Me cortou o coração. Só pra frisar isso aí, porque, é desumano, cara. Desumano. O lixo que a galera deixou lá na frente e o cara tem que chegar lá, ele e o cachorro lá de manhã varrendo, assim, ó. Ridículo. Real. Fica a indignação aí mais uma vez. A gente aqui durante o Som e Café News da Oeste Capital tá sempre lembrando, né? E sempre denunciando. E são alguns lugares na cidade, né? Alguns lugares recorrente, lá sempre acontece. Alguns lugares recorrentes aí. E fica mais uma vez, né, esse alerta aqui pra galera que tá ouvindo agora no carro, desculpa, né? o desabafo aí, Márcio. Conclua sobre acho que tá dentro do contexto, né? Tá dentro do contexto. E aí, alto mar, lixo no mar. E aí eu fiz uma, né, eu juntei um pouco disso, um pouco dessa ideia de que do criador, né, vamos dizer assim, né, dessa coisa de Deus, de como Deus está vendo isso, né, então por isso eu na verdade eu tenho que eu mesmo cantar e posso explicar um pouco algumas partes detalhadamente, mas a princípio, a grosso modo, foi essa a ideia do meus olhos enxergam muito longe, um barco à vela em alto mar. Lamento informar que Deus está ferido no seu coração. Polui o ar, polui o rio, fundo do mar, e ninguém viu, e ninguém vê. Talvez ninguém verá. Tu vê que eu falo, né? Eu falo desse momento do fundo do mar e ninguém viu, porque é uma coisa feita em ninguém vendo, né? Então essa que é a questão que eu consegui puxar. Legal. Márcio, seguinte, já que você falou aí de religiosidade, de Deus, eu quero saber um pouco da sua relação com a igreja, porque eu tenho uma vaga lembrança de ser criança e ver você na televisão. No Jornal do Almoço. No Jornal do Almoço. Não é vaga, né? É uma vaga, sim. É uma vaga. É uma vaga lembrança de ver você no Jornal do Almoço, né? Nos eventos de Páscoa da igreja. Sim. E qual a sua relação com a igreja, cara? Então, eu sou católico, eu participei muito da igreja, principalmente nessa fase, ou melhor, eu tinha um coral infantil que eu e um amigo meu, José Dil, a gente comandava esse coral e a gente ensaiava muitas músicas, uma fase que eu estava aqui em Chapecó. E eu gostava muito, porque o Padre Zezinho tinha umas músicas lindas, tem uma música, aquela do Jovem Galileu. Aquela, eu cantei. Pra mim, aquela música ali é maravilhosa, cara. Essa é incrível. Maravilhosa. E ele também, pra mim, ele me influenciou também musicalmente, porque eu não via aquela música dele... Eu não via aquela música dele apenas como uma música religiosa. Pra mim, era uma música como outras. Só tinha o tema religioso. Tá, daí esses ensaios, toquei na minha comunidade, tocava em cerimônias, né? Em missas, em cultos da igreja. Na catedral toquei também muito tempo e era muito bonito aquele som, aquele eco todo lá dentro. É legal, né? E eu tocava umas músicas assim solo às vezes, né? E eu curtia, pra mim também era a arte, levava a arte ali também. Teve umas vezes que teve no estádio da Chapecoense. Aí que eu vou chegar. Tá. Daí tinha o Avito Correia, que uma época estava aqui em Chapecó, e fizemos a Paixão de Cristo, né? A parte musical, essa inesquecível. Você, compôs a parte... Eu compus algumas músicas, porém,
a gente colocou na Paixão de Cristo um repertório que, cara, foi a sensação e uma ousadia, né? Porque tinha Raul Seixas. Essa eu né? gosto de ouvir você tinha cantar. Chico Buarque, tinha Geraldo Vandré, que era tipo, fica mal com Deus, quem não sabe dar. Fica mal comigo quem não sabe amar, fica mal comigo quem não sabe amar. Pô, era lindo isso na Paixão de Cristo, porque tudo a ver, e Geraldo Vandré foi um marco, assim, né, nessa parte musical. E Chico Buarque também. A do Raul foi Ave Maria de Rua, né? É, Ave Maria da Rua, que é no lixo. Esse vai, eu acho. É bem agudo. No lixo dos quintais, na mesa do café, no amor dos carnavais, na mão, no pé. Nossa, aí, pô, linda essa música, né? Linda. É uma música muito linda. E aí, Padre Zezinho, essa do Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Nossa, isso é lindo, pô, lindo, né, demais, hein, cara? Só pra quem for na igreja hoje, isso aí. Dominical, essa. E aí a gente fez isso no estádio ali, o estádio tava cheio, cara, e bonito demais, um som muito bonito. Eu lembro, acho que era o Chico até. Só pra frisar, também tem nesse mesmo disco de 98, tem uma música que chama Deus Não Fez Tudo Isso à Toa, que o Ronei citou aí no começo, que é outra, então ela tem todo um envolvimento, assim. Mas, Márcio, eu queria, só pra gente poder seguir também com o papo, assim, pra gente não ficar muito tempo falando de cada disco, eu acho que eu queria dar um salto aqui, porque o teu próximo disco, depois desse, foi o Mirante, de 2005, que você já faz... Outra fase, né? Que você já entra em outra fase, você faz esse disco com a Carol já, que foi tua parceira de composição e de trabalho por um período, e eu queria saber agora aqui duas coisas que eu constatei fazendo um estudo sobre a tua obra, para poder fazer essa entrevista, óbvio, legal, né? Que a primeira delas a tua voz é muito parecida com a do Caetano, assim, ela tem uma certa similaridade de tom, né? De textura, né? Sim. Isso, a pergunta isso é bom ou ruim? Pra você, no caso. E a outra coisa que eu queria é que você já fizesse uma introdução falando a tua relação com o Nordeste, porque o Caetano é baiano, e por mais que você tenha esses dois discos que a gente já tava comentando, eles já traziam traços de nordestinidades, sonoridades nordestinas, né? Pífanos, certos tipos de batida. Sim, é verdade. Esse o Desenho da Vida, ele tem até um pouco de reggae, eu acho. Então eu queria que você me falasse como que foi esse salto e quando que você assumiu essa nordestinidade gaúcha, né? Do catarinense do sul. Então, é porque assim, tudo tem realmente uma ligação, uma conexão, né? A gente não é à toa, às vezes que você vai fazer uma música e você tem essa um pouco do estilo de algum lugar e tal. Mas assim, bem no início foi que eu comecei a ouvir um disco que era aqueles discos do Cantorias, né? Cantoria, que tinha Vital Farias, Elomar, Xangai. E aquilo eu comecei a tirar as músicas lá. Eu tirava, né, aquelas do Voa, Voa Azulão, tal. Tem uma música bonita, tem uma outra do Viva Margarida, né? Que era bonita. E isso eu peguei muito deles, né, por ouvir. E claro, Caetano, Gil, tudo você vai ouvindo, mesmo você não indo pra Bahia, você vai pegar aquela influência, porque não tem como você fazer MPB sem ouvir tudo, né, da MPB, de todos os lados, né, de tudo que tinha possível. Aí o que vem a ligação maior com a Bahia vem quando a gente conheceu um amigo de Feira de Santana, o Wilson de Jesus. Ele fazia, na época, matemática, lá na faculdade e tudo. E a aproximação com ele começou a gerar essa aproximação com a família dele, a aproximação com o povo da Bahia. E ele era a Bahia para nós lá em interior de São Paulo. A partir disso, chegou um momento que ele voltou para a Bahia e nós fomos visitar ele em Feira de Santana, na Bahia. Aí você chega lá, aí eu cheguei lá e ele era poeta também e ele já tinha me falado que ia me apresentar o Roberval Pereira, que é um dos maiores poetas baianos e do Brasil, da atualidade. E que ele disse, vocês vão se entender, ele falou. Mas, cara, foi chegar lá,
Roberval a gente já se conheceu, tudo, e começou a questão das poesias, de musicar as poesias. Ele me deu um livrinho dele primeiro, um livrinho que ele tinha com as poesias, e era um por um. Era: meus pensamentos são meus camelos, meus pensamentos são meus cavalos. Com uns cavalgo para o silêncio, com outros marcho para a saudade. Aí, pô, dá vontade de tocar todas, mas se a gente tocar cada música, a gente não consegue. Essa aí tava na lista ali pra tocar, porque e aí veio uma atrás da cada poesia que eu lia, eu disse, nossa, essa poesia tem uma força, né, de música. E a partir dali, cara... Então foi uma parceria musical que acabou te levando pra lá, e daí vocês se entenderam, e... Porque Feira de Santana, só pra localizar, é no interior da Bahia, né? São 100 quilômetros de Salvador. 100 quilômetros de Salvador. Na verdade, não foi a parceria que me levou pra lá. A parceria começou... Foi o amigo. Daí, chegando lá, aí não paramos mais. Aí foi a sequência de música. Eu tenho mais ou menos umas 50 parcerias com ele. São 50, Nossa, uns 50 poemas. Músicas. Essa do Mirante Mendigo Sideral é dele, a letra? Essa já é uma música que fizemos juntos. Fizeram juntos. Cara, eu achei essa música fantástica, legal, cara. É muito legal, cara. O Mendigo muito Sideral, lindo. Olha Mendigo Sideral. Sou Mendigo Sideral do teu amor. aí entrou a cabeça dele. E ela tem pifa no flauta, piano. Ela tem umas flautinhas. Uns arranjos assim. É bem assim. Nordestina, né? Total. Ela tem esse baião. Eu nem lembro mais, aquela céu imenso, meu silêncio reluz, e entre nuvens. Essa preparadinha que tu dá com o dedinho aí na tua batida vem daí, né? Vem desse. O baião. Porque né? até então não dá pra identificar nas tuas músicas, mas depois desse disco, ela é presente até hoje. E tem várias músicas que tem isso. O baião, eu sempre gostei muito. O primeiro ritmo nordestino que me chamou a atenção era essa coisa do baião. E depois foi acontecendo, né? Tem várias que tem essa levada, né? E aí seguiu, até hoje a gente tem as músicas, as parcerias nos discos, né? E aí você então alimentou essa parceria musical, começou aí, e essa parceria ela vai se estender também pro Morada em 2008. Morada. Que aí é um disco, vamos dizer assim, que tem a música mais conhecida da tua carreira, vamos supor que é a Samba de Maria. É o maior sucesso do Pazinho. O maior sucesso que do Pazinho, é de um amigo de Salvador, é Thiago da Bahia. A música dele. A música ela não é de minha autoria. Só que como ele era inédita, e um dia na casa dele ele falou, tem uma música aqui que vocês, né, na época que a Carol cantava também, vocês poderiam cantar ou gravar, que eu mostrei para um monte de gente, ninguém se interessou. Quando ele mostrou aqui, né, se Maria for embora, eu vou embora com Maria também. É que sem Maria minha alma chora, sem Maria não sou ninguém. Quem é que vai dançar quando eu tocar o meu sambinha? Quem é que eu vou levar pra ver o mar? Como é que eu vou viver sem o sorriso de Maria, sem ouvir Maria me chamar? Se Maria for embora, eu vou embora com Maria também. É que sem Maria minha alma chora, sem Maria não sou ninguém. Boa, aí que graça tem. Essa aí parte eu acho bonita. Aí eu adotei. Mas que graça tem ver uma borboleta voando na sala. Se a beleza está em ver Maria Clara, cheia de felicidade tentando alcançar. Que graça tem ver um beija-flor pairando no ar. Se é o brilho nos olhos de Maria, o velo que faz os meus olhos também brilhar. Aí vem! Se Maria for embora, eu vou embora com Maria também. É que sem Maria minha alma chora, sem Maria não sou ninguém.
Pô, legal demais, hein? Pô, demais, Seu Pazinho. Aí adotei. Aí adotou. Não, e como a gente já pode comprovar, né? Um sucesso, uma música que eu acho que todo mundo pede. Aqui em Chapecó, eu lembro que um show teu, o pessoal tava assistindo, não sei se foi na praça, quando tocou essa música, assim, a galera, cara, pessoas que todo mundo tava cantando junto, acho que elas nem sabem que é de um campo. Ela é incrível. Porque ela é uma música que ela transcende, aquilo que eu falei no começo, né? Ela tem vida própria. Ela é solar. Solar. Pergunta vinda da audiência para Márcio Pazin. Falamos dele, se manifestou. Juliano Bach, nosso querido Juca. Ô, Juca. Pergunta pro Márcio sobre as passagens em Fá, que tem várias músicas dele. Esse Juca. Não, é verdade. Eu lembro, quando eu faço Fá maior, eu lembro do Juca. Essa semana eu tava lembrando, grande Juca. O Juca fez uns baixos, umas linhas de baixo tão bonitas no primeiro disco, que até hoje a gente ouve assim, pô, que legal, né? Um jeito dele e ao mesmo tempo muito atual. E sempre parceiro, né? Tocando, fazendo os shows. Agora a gente tá preparando um show novo e possivelmente a gente vamos ver, né? Se a gente é selecionado, vamos tocar na EFAP, né? Uhum. E estamos torcendo, hein? Estamos torcendo. E o Juca sempre comentou porque o Fá é incrível, sempre Fá. Cara. Pazinho é Fá, né, Juca? Eu tenho que mostrar uma música, então, daqui a pouco aqui, se der tempo pro Juca. Uma música que eu encontrei aí do passado lá no arquivo. E eu fui tocando ela. Pô, quando eu vejo, cara, eu tava no Fá maior. E o Fá, nessa música que tá em questão, ele veio assim, ele quebrou a música. Foi bonito, ele veio pra quebrar, assim, ele saiu do tom, mas era um Fá. Era um Fá maior. Um abraço pro Juca, a gente espera ter o Juca. Eu espero ter o Juca aí no domingo que vem, hein? Fica a cobrança aí, Juca, no ar pra você, meu querido. Show de bola. Luciele também, tá ouvindo a gente aqui, a Luciele da Lamparina. Beijo, meninas. Nossa sócia aqui. Sócia aqui do programa. Programa Tamara, beijos pra você também, Lu. Show de bola. Vamos seguir então, Joel. Próximo assunto, meu velho. Estamos quase batendo a 1 hora de programa aqui. Estamos nos encaminhando para o final da nossa resenha. Mas show de bola. Vamos lá. Tem mais assunto pra gente tratar aí. Tem. Eu acho que a gente tá chegando aqui. Passamos aí pela fase do Morado. Eu acho que só pra concluir aí, então, a trajetória musical do Márcio Pazin. Depois disso vai ter o Música, Buzinas e Aviões, que é um dos discos... Pô, e aí tem um... tem um hiato, né? Tem um hiato, né, cara? Anos o que aconteceu nesses 8 anos sem disco aí, Pazin? Tiveram 8 anos sem disco. Eu não percebi. De 2008 percebeu, cara? 2008 a 2016. Verdade, eu não percebi. Quase uma década sem lançar nada, mano. Foi por acaso Tava mesmo. preparando Música, Buzinas e Aviões. Você considera esse o melhor? É difícil de dizer o melhor, né, cara? Porque a gente tem um apreço muito especial por cada obra. Que nem se você tem 3 filhos, tu escolheu um, né? Por exemplo, a gente é em 2, eu e o Joel, mas é óbvio que eles preferem eu, né? Então isso não tem nem o que discutir. Mas... Vai sonhando que é mas, bom. assim, sem ser esse caso, né? Você acha que o Música, Buzinas e Aviões é o teu disco, não sei se o preferido, mas o mais grandioso, assim, o mais recheado, porque ele tem muita coisa. Né? Ele é um disco muito gigante. Não dá pra escolher uma só desse disco. Talvez. Não dá. É difícil mesmo escolher disco, porque na verdade é mais fácil escolher música. Eu consigo fazer uma coletânea, assim, dos 3, do Buzinas, Aviões, do Escada, que tem aquele Na Graça Dela, e desse mais recente, Amor Paralelo. Consigo juntar um pouco de cada e fazer uma coletânea que eu adoro. Não que as outras músicas não sejam boas, eu gosto, mas como disco é difícil escolher um mesmo, porque... Mas o Buzinas e Aviões, ele tem algo muito especial, porque ele, como é que se diz? Ele inaugura uma fase nova. Uma nova fase. E isso vem com um som especial também, né? Ele tem uma sonoridade, assim, que pra mim se tornou-se uma sonoridade mais moderna um pouco, né? Vem com uns elementos mais modernos, alguns arranjos também. Ele tem alguma coisa entre Zé Cabaleiro e Jorge Drexler ali, né? Ele tem uma textura muito interessante. Aí é bom, né? Ele tem uma textura, bom, né? Uma grande textura. 2 legais, né? Foi quando o Alex Martinez entrou na história, porque ele, no disco Buzinas e Aviões, ele era um assessor musical, assim, ele não era o diretor musical. E o diretor musical, o Edu Capello, passou o disco pra ele no meio do disco. Tipo, eu não quero mais continuar nesse disco, Ale, termina esse disco pra mim. O Ale trabalhava pra ele.
E daí começou algo muito legal. Por isso que o Buzinas e Aviões tem esse resultado. Que ele pegou uma parte, um pouco de um produtor e o restante do outro. Então criou uma identidade especial. Se for bem ver. autêntico, né? Autêntico. Mas deixa eu pedir aqui, cara. Acho que já que estamos falando desse disco, eu quero ter eu vou fazer, já que você fez o teu pedido, agora é o meu pedido, que é a música que eu mais gosto do teu repertório. E, cara, essa música toca, sabe? Me toca. Que é Realidade. Essa pra mim, esse fim de tarde em Chapecó exige a nossa... Vamos ficar aqui em silêncio ouvindo você tocar isso aí. Realmente, vocês escolheram muito bem, porque eu também tenho um carinho, eu sinto como uma das melhores músicas que eu tenho. É pessoal, assim, mas agora se estende um pouquinho mais, então já... E ela, rapidinho, assim, eu fiz ela num momento que não foi um momento tão bom, assim, um momento meio difícil, meio de transição, assim. Acho que é essa fase dos 8 anos aí, sem fazer disco. E eu lembro que eu senti essa emoção e essa letra veio muito espontânea. Então ela conta a história um pouco, né? É aqui. Quem sabe o chão desapareça e eu caia na realidade de que não acontece tudo na valsa programada, na sina acostumada, com a circunstância radicada, medida na alma e na minha pele. Sou o verme que me come, sou a fome que não passa de ser um homem mais sério, sem tanta risada, tanta graça. Eu próprio me denuncio, sou lírio e sou serpente, e me detecto fugindo, como se pudesse correr sobre as águas, como se pudesse pular as fogueiras, como se pudesse pisar sobre as brasas e viver de qualquer maneira. Mas não me incomodo tanto por ser eu o meu próprio espanto, pois de sustos vivo e me levanto da adrenalina do medo. Pois de sustos vivo e me levanto da adrenalina do medo. Paparará, 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 pararararará, pararará, pararará, pararararará. Realidade, Márcio Pazines. Obrigado. Ele. Fala dele, bicho. Legal demais, Joel. Quer fazer teu fecha aí, meu parceiro? Cara, muito legal aqui, ainda só pra lembrar, já a gente vai ter que... A gente falou muito da obra em si, não sobrou tempo pra comentar, acho, cada disco, mas só pra lembrar que o Márcio ainda tem o EP Escada, né? Escada. Que é de 2018, que eu vou dar um destaque aqui pra Lembre de Mim, que eu acho também uma canção... Que eu cantei um pouquinho antes, Isso. Foi na Solidão, essa né? Aí, essa aí. E aí tem o Amor Paralelo de 2021 também, que tem uma canção aqui que é Me Leve Pra Dançar, com a parceria Jaqueline Fagundes. Eu gosto muito dessa música também. Essa música é bonita demais. E aí, em 2022, ano passado, você lançou o Fusca Vermelho. E aí, eu queria chegar no Fusca Vermelho, eu queria fazer a pergunta pra fechar aqui, que é o que eu tinha preparado, que é o seguinte, Márcio, tanto o Fusca Vermelho quanto o C Cedilha de Você, o C Cedilha de Você, eu fiz o roteiro pro clipe, lembra? Que a gente fez em animação. E o Fusca Vermelho, Fusca 70 Vermelho, ele também tem uma pegada infantil. Você nunca pensou em fazer música pra criança? Tipo, preparar um disco pra criança? Porque eu acho que tu tem uma aura que tu traz em algumas canções que tem esse universo lúdico infantil. O próprio Mar é Meu, né? O Mar é Meu. Então, eu queria saber se tu já pensou nisso, se não fica a dica. Se não fica a dica aí. Na verdade, assim... Eu tenho essa ideia, assim, mas eu acho que eu não faria música para as crianças assim, de uma forma objetiva. Vou fazer para criança. Eu faria um disco escolhendo as músicas que eu tenho nas minhas, que as crianças mais se identificariam. Isso é legal também. É legal, que o Pato Fu fez isso, né? Música de brinquedo, música né? de brinquedo. Isso, eu acho que eu gosto Adriana mais. Cocanhoto, que é a Adriana Partimpim também. Algo assim. Dá pra fazer também mas eu não... Mas você encontra essa correlação que eu citei aqui? Encontro, certeza. O Mar é Meu é um exemplo
clássico, né? Porque tanto que foi gravada por um grupo de música infantil em São Paulo. Olha, que legal. Ela tem uma Fundo versão... de Quintal, o nome do grupo, se eu não me engano. Fundo de Quintal, uma coisa assim. Desculpa não lembrar dos detalhes. Mas eles gravaram e as crianças amam cantar junto. O Mar é Meu. Nossa, é incrível. E o Fusca 70 Vermelho, em nenhum momento eu pensei em a questão de que para criança. Se as crianças se tiver, tem essa relação. Mas ele fala da infância, do cheirinho da infância, né? E tal. Então acho que é legal. Por isso que eu ouvindo a tua obra, assim, identifiquei que tem realmente um traço ali no meio onde se encontra essas coisas que remontam à infantilidade, né? Eu acho que além de funcionar muito para os adultos, obviamente que é uma coisa que guarda na memória, todo mundo lembra da família, da mãe, do amor, daquela coisa, do carinho, né? Sim. E é muito bacana, é muito legal essa inclusive essa realidade. Tem crianças que amam essa música por causa do que e legal. aí, tipo, é uma coisa... demais. Né? Legal. Show de bola. Márcio, faça aí as tuas considerações. Eu acho que a gente queria ficar muito mais tempo aqui, mas... Não, mas é assim mesmo, né? Eu acho que vamos com certeza ter o número 2 aqui futuramente, no momento que você tiver aí com algum projeto que você já anunciou aqui pra nós, talvez esse projeto das músicas gravadas no celular, né? A gente você volta aqui pra lançar e tocar pra nós. Faço questão. É muito bom falar sobre isso que a gente tá falando aqui no programa. Por isso que não deu tempo de falar tudo, porque é emocionante lembrar, é legal as pessoas terem essa noção de que quem compõe tem toda uma história envolvida, né? Tipo, tem a vida envolvida, né? É o desenho da vida, né? Essa que é a questão. E muito feliz de estar aqui, né, com o Ronei, com o Joel. E o Ronei foi um momento muito especial também que eu conheci mais ele, que eu conheci pessoalmente, que foi uma fase que eu voltei de São Paulo, depois do Buzinas Aviões, eu voltei. Logo depois que você lançou, em 2016, né, do música Buzinas Aviões, a gente se encontrou, né, e o Márcio apadrinhou um disco meu. Por isso que eu chamo o Márcio de padrinho, né, porque o Márcio, ele é o padrinho de um disco que não é só meu, é um disco meu e do meu amigo Pedro, né, que acabou de mandar uma pergunta aqui também, que é o disco Foco, Força e Café, da Isso é Ócio. Que eu gosto muito, cara. Eu também gosto muito. E eu vim pra cá justamente pra produzir esse disco na época. Eu não vim pra voltar pra Chapecó. Tava em São Paulo, tinha uns projetos lá. Eu vim, tanto que eu vim com uma mochila, com as roupas, assim, pra ficar um mês. E deixei lá meu lugar lá que eu tinha. De repente, fui ficando, marcamos show aqui, show ali. Aí conheci vocês mais, né? Você, o Pedro... E a gente começou a fazer um som em casa, tudo, e foi muito importante assim, lembrar assim, a importância que vocês tiveram na minha vida naquele momento, porque era difícil voltar aqui e, né, restabelecer um ritmo assim, continuar do musical, porque você tem que estar com pessoas que têm essa conexão também para você se sentir alimentado, né? E seguir. Isso é importante mesmo. Então eu agradeço sempre a esse momento. Nós que agradecemos pela sua arte, né, pela sua mais música. uma vez, a Oeste Capital, pelo espaço, por abrir espaço para um programa tão bom assim, né? Como esse, que traz as pessoas, conversam, e fico bem feliz e estou sempre à disposição. Legal, show de bola! Vamos fechar com uma acústica, então, do Márcio Pazienza, do nosso bloco de sons aqui, que vai tocar também uma sonzeira do Márcio. Pô, deixa eu mandar um abraço aqui para nossa querida Lucitane, agora que falou, o programa Liquidificador tá viciante. Márcio Pazinho, um artista de tirar o chapéu. Um super parabéns coletivo para vocês, abraços e sucessos. Lucitane, é a Lucitane Belé que tá ouvindo aqui. Luci, obrigado, querido. Um beijo para você aí. Que obrigado, bom, né? pela sua audiência aqui também no Liquidificador, registrando a audiência e mandando aquele super abraço para Márcio Pazinho. Bom, Pazinho, já que eu escolhi uma, o Joel escolheu outra. Eu escolho uma. Eu vou deixar você escolher uma canção eu vou, livremente. Eu vou escolher justamente lá a primeira, lá do princípio, que é O Mar é Meu. Ah, que legal. Beleza. Que eu gosto muito. Tá? Obrigado a todos que também interagiram aqui, né, com a gente, os pedidos, as perguntas. Obrigado mesmo. O mar é meu, é teu, é de quem cair nadar. Até pode ser de quem nele afogar. O mar não tem dono, não, é de quem tem um coração. A terra é minha, é tua, é de quem nela nasceu. Até pode ser de quem nela morreu.
Mas terra não tem dono, não. É de quem tem um coração. É de quem tem um coração. É de quem tem um coração. A lua é minha, é tua, de quem com ela cresceu. Até pode ser de quem dela esqueceu. A lua não tem dono, não. É de quem tem um coração. A chuva é minha, é tua, de quem nela se molhar. Até pode ser de quem ela não tocar. A chuva não tem dono, não. É de quem tem um coração. É de quem tem um coração. É de quem tem um coração. Tudo na mesma mão, tudo no mesmo lugar. Um quer ser dono do chão, outro ser dono do mar. Tudo na mesma mão, tudo no mesmo lugar. Um quer ser dono do chão, outro ser dono do mar. O mar é meu, é teu, é de quem cair e nadar. Até pode ser de quem nele afogar. O mar não tem dono, não. É de quem tem um coração. E a terra não tem dono, não. É de quem tem um coração. Participazinho, senhoras e senhores. Vamos lá, bloco de sons. Daqui a pouco a gente tá de volta, hein? Fica aí, o programa Liquidificador não acabou.